Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Hoje nós vamos conversar sobre as eleições, que vão ocorrer domingo, dia 6, porque voto mata e voto salva, hein? Nós vamos ter, então, eleições para prefeito e para vereadores em todo o Brasil. Muitas pessoas dizem, eu não gosto de política, não, tal. Aí eu pergunto, em quem você vai votar? Não sei. Aí elas vão votar em quem o pastor ou o líder religioso mandar, porque recebeu alguma ajuda em dinheiro, em espécie, pelo barulho que aparece nas redes, aquele monte de mentiras, porque a pessoa é bolsonarista, etc. Porque promete várias coisas sem ter nenhuma base para prometer. E este voto, dado por esses critérios, será o responsável pelo atraso no desenvolvimento da cidade e do Brasil, pois ocorrerão mortes pelo crescimento da corrupção e da miséria. A história recente do Brasil é prova do que estamos falando. Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 presidente do Brasil. Os critérios que eu expliquei foram os principais responsáveis pela eleição do Jair Bolsonaro. E o que passou? Um presidente eleito, segundo a Constituição de 1988, deve criar condições para o país se desenvolver, diminuir as desigualdades regionais, gerar emprego e renda, melhorar o sistema educacional, o sistema de saúde, o saneamento, o transporte. Isso está na Constituição como obrigação de um presidente. E o que fez Jair Bolsonaro? Quando o atual presidente Lula assumiu a presidência em 2003, 50 milhões de brasileiros passavam fome. A proposta prioritária de Lula foi um Brasil sem fome. Em 2014, o Brasil já estava fora do mapa da fome da ONU. O governo Lula conseguiu, com uma série de medidas, dentre elas o Bolsa Família, retirar o Brasil do mapa da fome. No governo Bolsonaro, o Brasil voltou ao mapa da fome. E quando ele saiu, em 2022, 33 milhões de brasileiros estavam no mapa da fome da ONU. Você, que votou em Bolsonaro, é um dos responsáveis por essa tragédia, porque ele não cumpriu o que está na Constituição, graças aos critérios pelos quais você votou nele. Na área da saúde, o governo de Lula de 2003 e o governo Dilma criaram alguns programas que salvaram vidas. Farmácia popular significa fornecimento de remédios grátis para quem tem doença crônica, asma, diabetes, hipertensão, osteoporose, fornecer anticoncepcionais, dislipidemia, etc. Milhões de pessoas que estavam com essas doenças e não têm condições econômicas de comprar os remédios teriam morrido por não conseguir tratar dessas doenças. E com o programa, milhares de vidas foram salvas. O voto certo no governo Lula salvou milhares de vidas. E o que fez o Bolsonaro? Acabou com a farmácia popular. E durante seu governo conhecemos gente que morreu por falta de acesso aos remédios. Aí esconde esse fato dizendo que apela para uma explicação religiosa. Foi vontade de Deus, cada um tem sua hora e por aí vai. Deus não quer o mal para as pessoas. Se tomasse os remédios, não teria morrido. Você que votou em Bolsonaro também é responsável pelas mortes. Agora o governo Lula já voltou com o programa. Por isso que chama até União Reconstrução, a explicação de quais são as tarefas do governo Lula. Programa Mais Médicos. O governo Lula fez parceria com Cuba e introduziu o programa Mais Médicos. Milhares de municípios do Brasil receberam pela primeira vez um médico, pois os médicos cubanos iam para onde fossem mandados. Como Cuba tem uma medicina preventiva e familiar, a forma de consultas e o acompanhamento dos doentes guarda essas características. É como se fosse um médico de família. O que fez o Bolsonaro? Acabou com o programa, dizendo que estavam tomando o lugar de médicos brasileiros. Aí ele fez um concurso para preencher as vagas.
Milhares se inscreveram e foram aprovados. Quando eram informados para onde iam, 90% dos aprovados no concurso desistiu. Milhares de pessoas em todo o Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, morreram e morrem por falta de assistência médica. Você que votou em Bolsonaro também é responsável por essas mortes. Agora o governo Lula está tentando recompor o programa, mas está difícil, pois os médicos brasileiros se recusam a ir para determinadas cidades e regiões. Brasil Sorridente, um programa que contribuía gratuitamente para fazer tratamentos dentários, visando a saúde dos mais pobres que não têm condições de pagar um dentista. O que fez o Bolsonaro? Acabou com o programa. Se vir pessoas com os dentes estragados que podiam ter sido cuidados, você é responsável. Agora o governo Lula está retomando o programa. Programa Minha Casa Minha Vida. Ter uma casa é o sonho de toda pessoa. O programa, no governo Lula, entregou 4 milhões de moradias, principalmente no Nordeste. O que fez o Bolsonaro? Diminuiu ano a ano o orçamento do programa e praticamente não inaugurou nenhum conjunto de casas. E tem gente em acampamentos na cidade e no campo que poderia estar com uma casa. Você é responsável por essa situação. Agora o governo Lula está retomando o programa, inclusive inaugurou vários conjuntos que estavam, terminou e inaugurou vários conjuntos que estavam praticamente abandonados, né? Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura. Em primeiro lugar, Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura, que ficou sendo apenas uma secretaria. O programa Cultura Viva, que incentivava, através de editais, 3 mil pontos de cultura no Brasil, espalhados, né, por todo o país, foi desativado. E os pontos de cultura que sobreviveram foi de forma precária e graças ao esforço das próprias comunidades ou em prefeituras que não eram dirigidas por bolsonaristas. Você é responsável, você que votou em Bolsonaro e em bolsonaristas, é responsável a esse ataque ao direito à cultura. O governo Lula está retomando o programa. Vocês se lembram da famosa frase do ministro na época, né? O ministro Ricardo Salles, deixa a boiada passar, frase que simbolizou permitir o desmatamento da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, o desastre de Brumadinho e de Mariana. Este calor, essas queimadas, o aumento das doenças, as mortes inclusive devido ao calor e devido às queimadas, principalmente para quem já tem algumas doenças, coloca responsabilidade em sua biografia. Você também é responsável ao votar em Bolsonaro e em bolsonaristas. Enfrentamento da Covid. Temos milhares de pessoas que perderam algum parente para a Covid. Bolsonaro negava a doença, negava os remédios que podiam ajudar a enfrentar a doença, agia como se fosse doutor, receitando remédios que eram inúteis no enfrentamento da doença. Montou um esquema de facilitar a corrupção na compra dos remédios. E morreram mais de 700 mil pessoas. O segundo maior número de mortes no mundo. Primeiro, os Estados Unidos, que tinha um tipo Bolsonaro lá, né? Destas, pelo menos metade dessas 700 mil, pelo menos metade poderia estar viva. Tudo está aprovado pela CPI da Covid. E após as eleições, os bolsonaristas começarão a ser julgados. Se continuasse a colocar aqui todo o mal, né, que o Bolsonaro e seu partido, PL, e seus ministros fizeram de mal para o Brasil e para o povo, o programa teria de, no mínimo, de ter 4 horas. Se dia 6 você votar em bolsonaristas, ou porque alguma religião lhe mandou votar, ou porque a pessoa é boazinha, me ajudou, me deu grana, você não aprendeu nada. E saiba que são os políticos e as políticas que decidem a vida das pessoas. Você também será responsável pelo que passar com a sua cidade, seja de bem ou de mal. A cidade que mais corre perigo nesse momento é São Paulo, que tem 2 candidatos bolsonaristas, um é goiano, mais irresponsável que Bolsonaro, que conhece só a linguagem do ódio e, graças aos absurdos que fala nas redes digitais, atraiu os jovens e, graças ao teatro que faz, conseguiu ser de um menino pobre de Goiânia, se tornar um milionário, utilizando a boa-fé e o desejo de enriquecer e vencer na vida, que atrai os jovens, e, graças a pastores evangélicos que estão mandando votar nele, surgir como candidato a prefeito da maior e mais rica cidade do Brasil.
Domingo, antes de votar, em qualquer lugar que você more, pense na sua cidade, pense em que cidade você quer para seus filhos e netos, pense bem para escolher os prefeitos e os vereadores. A gente tem que aprender continuamente com os erros que cometemos. Reflita para não querer continuar sendo responsável por tantas mortes e por tanto mal. Eu vou pedir para você botar uma música do Charles Brown, porque ele fala, né, das lutas e das glórias, e ele alerta que as pessoas podem sempre aprender, né? Então, a gente pode aprender, e domingo, em qualquer que seja a cidade que você esteja, pense bem para não se tornar responsável por várias coisas ruins que vão acontecer na sua cidade se votar em gente que tem a cabeça, tipo cabeça do Bolsonaro e dos bolsonaristas, né? Vamos